Às vezes, o milagre mais surpreendente acontece de formas que não podemos explicar. Quando esta mulher negra deu à luz a um menino branco, ela não podia acreditar. Depois que Catherine se formou na faculdade, decidiu arranjar um emprego para poder cuidar de si mesma e se tornar independente. Felizmente, não demorou muito para conseguir um emprego como analista financeira. Todos os dias ela saía de casa para trabalhar e voltava exausta. Embora agora tivesse um emprego bem remunerado e estivesse se saindo bem por si mesma, ainda sentia que faltava algo em sua vida, um relacionamento amoroso. Catherine não tinha encontrado a pessoa certa para compartilhar sua vida e não estava procurando por isso. Seu último relacionamento quase a levou à depressão e, como resultado, ela havia tomado uma grande decisão que sua família não ficou feliz. Ela decidiu não se apaixonar novamente e, em vez disso, se concentrar em sua carreira. Os meses se passaram e a mulher de origem nigeriana abraçou a solidão de estar solteira. Mal sabia ela que algo verdadeiramente notável estava prestes a acontecer. O verdadeiro amor a encontrou quando ela menos esperava. Em uma noite de sábado, Catherine saiu para um bar para tomar uma bebida e relaxar após uma semana estressante no trabalho. Poucos minutos depois, um homem desconhecido a cumprimentou e se apresentou como Richard Howard. Ele disse que estava observando-a por um tempo e não conseguiu deixar de conversar com ela. Ela ficou completamente surpresa, pois não conseguia se lembrar da última vez que alguém realmente quis conversar com ela. Eles conversaram por um longo tempo e trocaram números de telefone naquela noite. Numa fração de segundos, algo mágico aconteceu entre eles e Catherine foi transportada para um mundo de romance, lembrando-se da beleza e da doçura dos relacionamentos verdadeiros. Richard sempre fazia questão de verificar como ela estava e lhe enviava mensagens doces para alegrar seus dias. Em pouco tempo, eles se tornaram bons amigos e começaram a se ver com frequência. Catherine ficou feliz por ter alguém que realmente se importava com ela. Porém, suas experiências terríveis em relacionamentos passados ainda a assombravam. Ela não queria ter o coração partido novamente. Embora Richard ainda não tivesse pedido um encontro oficial, ela sabia que havia uma possibilidade disso acontecer em breve. Ela continuou saindo ainda mais com ele, e conforme os dias passavam, eles perceberam que queriam mais do que apenas amizade. 2 meses depois, finalmente começaram a namorar. Seu relacionamento ficou mais forte a cada dia que passava, e eles se apaixonaram loucamente um pelo outro. Catherine adorava a maneira como Richard a tratava e sabia que queria passar o resto da vida com ele, mas ela não estava tão certa se ele sentia o mesmo. Então, ela esperou para ver se ele faria o próximo grande movimento. Uma noite, enquanto jantava sozinha em seu apartamento, ela ouviu uma batida na porta. Quem poderia ser a essa hora da noite? Ela pensou. Mal sabia ela que havia uma surpresa esperando por ela do outro lado da porta. Assim que abriu a porta, ela não pôde acreditar no que viu. Bem na frente dela estava Richard, de joelhos, com um anel de diamantes. "Você quer se casar comigo e ser mãe dos meus filhos?" Ele perguntou com um sorriso no rosto. Catherine não conseguiu segurar as lágrimas que começaram a correr pelo seu rosto. Ela não podia acreditar que depois de todas as dores que passou, a sorte finalmente estava sorrindo para ela. Entre lágrimas, ela o abraçou e concordou em se casar com ele. Poucos meses depois, eles se casaram e começaram a tentar ter um bebê. Ter crianças adoráveis brincando pela casa era o que ambos queriam da vida. E felizmente, conseguiram o que desejava quase imediatamente. Durante uma visita ao hospital, o médico disse que eles teriam um bebê. Eles ficaram radiantes e, sem hesitação, começaram a fazer preparativos para a chegada do bebê. Eles foram a uma loja e compraram roupas de bebê, fraldas, mamadeiras e demais itens do enxoval.
Eles também decoraram um quarto onde o filho ficaria. Eles simplesmente não conseguiam esconder a empolgação de ter um filho juntos. Eles ainda não sabiam o sexo, mas concordaram que se fosse menino, o nomeariam de Jonah. E alguns meses de bastante curiosidade, finalmente chegou a hora de descobrir o sexo do bebê. O casal animado entrou no carro e dirigiu direto para o hospital. Após o exame, o médico disse a eles que Catherine estava esperando um menino. Richard e sua esposa ficaram emocionados quando ouviram a notícia. Catherine disse: "Quando os médicos nos disseram que teríamos um menino, ficamos tão animados que parecia que estávamos nas nuvens. Não podíamos acreditar que teríamos um filho em breve." A mulher e seu marido continuaram a frequentar o médico regularmente durante os exames de pré-natal no hospital. E felizmente não houve nenhum problema com o bebê. No entanto, eles não sabiam que estavam prestes a ter uma surpresa enorme. Quando o dia do parto se aproximou, o casal britânico mal podia esperar para ter seu filho. Finalmente, em 1º de junho, chegou a hora de Catherine dar à luz. A enfermeira levou Catherine para a sala de parto e, enquanto ela estava lá, seu marido continuou a rezar por ela e pelo bebê. Ele estava mais nervoso do que nunca. Algumas horas depois, sua esposa se tornou mãe de um adorável menino. Como mãe de primeira viagem, Catherine estava tão feliz por ter dado à luz ao seu filho sem complicações. Porém, quando a enfermeira entregou o bebê a ela, Catherine notou algo estranho. Seu recém-nascido era completamente branco, com lindos olhos azuis. Como isso era possível? Seu marido era branco, mas ela era negra, com herança nigeriana. Seus pais também eram negros. Catherine simplesmente não conseguia entender por que seu filho era branco. Ela pensou que os médicos poderiam ter lhe dado o filho errado, mas eles confirmaram que o bebê que ela tinha em seus braços era realmente seu. Poucos minutos depois, os médicos deram a notícia ao seu marido. Cheio de alegria e empolgação, ele entrou correndo na sala. Quando viu seu pequeno filho, ficou completamente atônito. "Por que meu filho é branco?" perguntou aos médicos. No entanto, eles não tinham a resposta e saíram da sala para realizar alguns testes no recém-nascido. Enquanto isso, Richard segurou seu bebê e sentiu o maior amor que já havia experimentado em sua vida. Quando viu seu filho pela primeira vez, Jonas sentiu uma alegria pura e um alívio de que ele era saudável e forte. Sua pele estava muito pálida devido ao cordão umbilical estar enrolado em seu pescoço durante o parto. Mas depois sua cor veio. Minha esposa e eu notamos que essa tonalidade era muito semelhante à minha. Ficamos bastante surpresos e não conseguimos acreditar, comentou Richard. Ele lembrou que depois de algumas horas, os médicos voltaram com os resultados dos testes e explicaram ao casal surpreso que Catherine estava carregando um gene recessivo em seu DNA. Embora seus pais e membros da família fossem negros, deve ter havido algum gene branco em sua família que havia permanecido adormecido por muitos anos. Como resultado, Catherine havia dado à luz a um bebê branco. Os médicos disseram ao casal que seu filho era especial porque aquela combinação incomum dos genes de seus pais o tornava um fato raro de um caso em 1 milhão. Richard não conseguiu conter sua alegria e começou a chorar. Tínhamos ficado um pouco assustados, mas depois que os médicos nos explicaram tudo, senti uma enorme onda de alívio e orgulho. Foi o melhor momento da minha vida, explicou o pai feliz. Surpreendentemente, os médicos do hospital revelaram a ele e à sua esposa que seu filho provavelmente manteria sua cor de pele. Eles também disseram a eles que ele não tinha traços de ser albino. Poucos dias depois, os novos pais voltaram para casa com seu pequeno Jonah e começaram suas vidas como uma linda família. Sua história viralizou rapidamente nas redes sociais e eles foram convidados para várias entrevistas nas emissoras de TV. O nascimento de seu filho único também atraiu muita atenção em seu bairro. Quando andamos com nosso bebê pela rua, recebemos tanta atenção. Sempre somos parados por pessoas que perguntam se esse é o nosso bebê, comentou Catherine. Eles nos dizem que ele é um bebê bonito e que deveríamos colocá-lo para participar de trabalhos como modelo mirim.
disse Catherine em uma entrevista. A mulher nigeriana e seu marido esperam ter mais filhos no futuro. No entanto, os médicos revelaram a eles que a chance de ter outro bebê que se pareça com Jonah é muito pequena. Quando Jonah tinha apenas 3 meses, ele invadiu o mundo da moda. Foi contratado por 5 das principais agências do país e apareceu em várias sessões de fotos. Sem dúvida, o futuro parece muito brilhante para este menino especial. Jonah é verdadeiramente uma estrela e mal podemos esperar para ver onde a vida o levará a seguir. Você sabia que os tipos de pele são produtos de vários genes? Você conhece outra história semelhante a esta? Conte nos comentários abaixo. Obrigado por assistir. Até a próxima história sensacional. Tchau!